So we need to be reminded about blessing over and over and over. Mas a gente precisa ser constantemente relembrado acerca da bênção, vez após vez. Because the character and nature of God is to bless. Porque a natureza e o caráter de Deus estão relacionados com o abençoar. Let's start with Genesis chapter 12 verse 3. Vamos ler em Gênesis capítulo 12, verso 3. We use this scripture a lot. Nós usamos com muita frequência essa This is the escritura. promise that God gave to Abraham. Essa é a promessa que o Senhor deu a Abraão. And he said this. E diz o seguinte: abençoarei os que te abençoarem, e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem, e em ti serão benditas todas as famílias da terra. So, from the day that God spoke this, A partir do dia que Deus falou isso, God had a plan for every family. Deus tinha um plano para cada família. What was his plan? Qual era esse plano? To bless every family on the earth. Abençoar cada família da terra. So if you wondered what is God's plan for you, Então, se você quiser saber qual é o plano de Deus para você, his plan is to bless your o family. plano dele é abençoar a tua família. And to bless your E family. abençoando a sua To família, bless your family. de abençoar a sua família, your family. e também a sua família, And your family. e a sua família E também. também na sua família. Todas as famílias da terra. This is God's plan. Esse é o plano de Deus. But for every plan that God has, Mas para cada plano que Deus tem, Satan has the opposite plan. Satanás tem um plano oposto. So what is Satan's plan? Então qual é o plano de Satanás? Curse all the families of the earth. Amaldiçoar todas as famílias da And terra. so what is blessing and cursing? Então o que é bênção e maldição? Let's just review the concept. Então vamos rever qual é o conceito. Blessing in the Hebrew, Em hebraico a palavra bênção, the word is baruch, a palavra é baruch, and it means to empower to prosper. e significa dar poder para So prosperar. when you bless somebody, Então quando você abençoa alguém, you empower them to prosper. você está concedendo poder para prosperar. Prosper mean? E o que significa prosperar? It doesn't mean just money, Não significa apenas dinheiro, but every area of life. mas qualquer área da vida. So when somebody prospers, Então quando alguém prospera, they do well in their physical health, essa pessoa vai bem também na saúde física, in their intimate relationship with em God, seu relacionamento íntimo com Deus, in their family, também em sua família, in their marriage, também no casamento, in their ministry, também no in their ministério, career, na carreira and their profissional, business, nos negócios, and of course their money. e também, naturalmente, na questão financeira. Every area of life, Cada área da vida, God intended for there to be a blessing Deus intencionou que houvesse uma bênção and prosperity. e prosperidade. And it should increase in each generation. Isso deveria ser ainda maior a cada geração. What does that mean? O que isso significa? Your children should increase beyond you. Significa que os teus filhos devem ir além do que você chegou. And your grandchildren beyond your children. E os teus netos devem ir além do que os teus filhos forem. So it was God's intention Então a intenção de Deus that your children would prosper more than you. é que os teus filhos prosperem mais do que And você. your grandchildren would prosper more than your E que children. teus netos prosperem mais do que teus filhos. And Satan's plan is the opposite. Mas o plano de Satanás é o oposto a isso. That your children would prosper less than you. De que teus filhos prosperem menos que você. That your children would have more problems. Que os teus filhos tenham ainda mais problemas. Spiritually. Espiritualmente falando. Emotionally. Também na vida emocional. Financially. Na vida financeira. Relationally. Nos relacionamentos. In every area. Em qualquer área. So this is cursing. Isso é maldição. This is Satan's plan. Esse é o plano de Satanás. One of the meanings of blessing is this. Agora, um dos significados de bênção é o In seguinte: relationship, no relacionamento, it means to step toward somebody. significa dar um passo em direção a alguém. So when I bless somebody, Então, quando eu abençoo I'm alguém, moving toward them. eu me movo em direção a essa pessoa. When I curse somebody, Agora, quando eu amaldiçoo I'm alguém, moving away from them. eu me movo me afastando da To pessoa. bless somebody means to add value to their life. Abençoar também significa acrescentar valor à vida. To curse somebody means remove value from someone's Amaldiçoar life. alguém significa retirar o valor daquela pessoa. I use a very simple definition. Eu uso uma definição muito simples. Blessing means to say what God says about somebody. Abençoar significa dizer aquilo que Deus diz a respeito de alguém.
And to curse somebody E amaldiçoar alguém means to say what Satan says about somebody. significa dizer aquilo que Satanás diz a respeito de alguém. At any moment in time, Há um momento na vida, as a father or mother, como pai ou mãe, you can bless your children que você pode abençoar teus filhos. or you can curse your Ou você children. pode amaldiçoar teus What does filhos. it mean? O que é que isso significa? You can transmit Satan's message Você pode transmitir a mensagem de Satanás, or you can transmit God's message. ou você pode transmitir a mensagem de Deus. And it's not just with words, Não é uma questão apenas de palavras, with your actions, ou das suas ações, with your eyes, ou com seus olhos, with your ou attitude. com as suas atitudes. And so every day Então a cada dia you have an opportunity você tem uma oportunidade to bless or to curse. de abençoar ou amaldiçoar. You know, blessing is an ancient path of God. Sabe que abençoar é uma vereda antiga de It's Deus. something that God planned to happen all the time in a family. É uma coisa que Deus planejou que acontecesse o tempo todo na família. Let's look in Ephesians chapter 6. Vamos dar uma olhada em Efésios capítulo 6. Let's read verses 1 through 4. Vamos ler dos versos 1 a 4. This gives us some instruction for parents. Aqui traz algumas instruções para aqueles que são pais. Filhos, obedecei a vossos pais no Senhor, pois isto é justo. Honra a teu pai e a tua mãe, que é o primeiro mandamento com promessa, para que te vá bem e sejas de longa vida sobre a terra. E vós, pais, não provoqueis vossos filhos à ira, mas criai-os na disciplina e na admoestação do Senhor. This gives instruction both to parents and to children. Então aqui temos uma instrução que é tanto para pais quanto para filhos. And it instructs the parents not to provoke their children to anger, A instrução que é dada para os pais é de não provocar os filhos à ira, but to bless their children. mas abençoar os filhos. I've shared this with you before. Eu já compartilhei sobre isso com vocês But it's anteriormente. very interesting to look at the statistics of Jewish people in society. Mas é interessante a gente observar como que são as estatísticas do povo judeu em qualquer sociedade. Jewish people prosper in every society. Os judeus prosperam em qualquer sociedade. They prosper in their finances, Eles prosperam financeiramente, in education, na educação, in science, na ciência, in family, também na família, in the film industry. e também na indústria cinematográfica. In the United States, Nos Estados Unidos, Jewish people are only 2% of our population, os judeus são apenas 2% da população, but 40% of the wealthiest Americans, all billionaires, mas 40% da riqueza dos americanos, dos bilionários americanos, are all Jewish people. são judeus. How can this little small percentage of 2% Como é que pode esse pequeno percentual de apenas be 2% 40% of the wealthiest people? serem 40% dos ricos? 20% of all professors at leading universities are Jewish. 20% de todos os professores que estão liderando universidades são judeus. 40% of the top lawyers in Washington and New York law firms are Jewish. 40% dos principais advogados na cidade de Washington, em Nova York, são judeus. Out of all United States people who win Nobel Prizes, Nos Estados Unidos, as pessoas que receberam o prêmio Nobel, 25% are Jewish. 25% deles eram judeus. 30% in science. 30% deles na área de ciências. Why such high statistics? Por que eles têm estatísticas tão elevadas? It's not only in finance, Não somente na área financeira, education, na educação, but in the film industry. mas também na indústria cinematográfica. Who owns many of the studios in Hollywood? Quem é que é o proprietário da maioria? Quem são os proprietários dos estúdios em Hollywood? Jewish people. Os judeus. Who are some of the top actors and directors? Quem são os diretores e os atores que estão no topo? They're Jewish people. Eles são judeus. Why is it? Por que é desse jeito? We know it's because they are God's chosen people. Nós sabemos que é porque eles são um povo escolhido de Deus, But there's something more than that. mas tem muito mais do que isso, há algo além disso. What Jewish people have a habit in their family Os judeus possuem um hábito em suas famílias that many other people don't have. que muitas outras pessoas não possuem. And I think it accounts for these statistics. E eu acho que isso tem peso nas estatísticas que mencionei. What is that habit? Qual é esse hábito? Once a week, Uma vez por semana, every Friday night, cada sexta-feira à noite, Jewish people bless their children. os judeus abençoam a seus filhos. What kind of things do they say? Quais são as coisas que eles costumam dizer?
They speak a blessing in Hebrew, Eles expressam, proferem uma bênção em hebraico, but then they usually speak in their native language. mas eles também costumam expressar uma bênção em sua língua nativa. And you know what they say? Sabe o que é que eles dizem? Words of success. Palavras de sucesso. These words we have been using all week. Essas palavras sendo usadas uma vez por semana. Muito bem. Muito bem. Every son, Cada filho, every daughter cada filha wants to hear these words. gostaria de ouvir essas palavras. From whom? De quem? Who is the most important person you want to hear these words from? Quem é a pessoa mais importante de quem você gostaria de ouvir essas palavras? Your father, Do seu pai, your mother. da sua mãe. It doesn't matter what age you are. Não importa a idade que você tenha. You might be 65. Talvez você tenha 65 Your father is 88. e o seu pai tenha 88 anos. Something in your heart Alguma coisa no seu coração wants to hear these words. gostaria de ouvir essas palavras. Muito bem, filho. Muito bem. Estou orgulhosa de ti. Everybody wants to hear these words. Todo mundo gostaria de ouvir essas palavras. God created us to hear these words. Deus nos criou para ouvirmos essas palavras. These words come from God. Estas palavras vêm de Deus. And tonight, E essa noite you will have an opportunity você terá uma to oportunidade speak these words to your daughter, para falar essas palavras à sua filha, to your son, para o teu filho, to your father or mother. para o teu pai ou para a tua mãe. Because we are here together as families. Porque nós estamos aqui reunidos como famílias. But you know another important component? Sabe qual é um outro componente muito importante? To look somebody in the eyes. É olhar para outra pessoa nos olhos. I don't know if Jewish people do this or not, Eu nem sei se os judeus fazem isso ou não, but I encourage you to do this. mas eu encorajo você a fazer o seguinte: You look in the eyes. você olha nos olhos. Why is this important? Por que que isso é importante? Because the eyes are the window to the soul. Porque os olhos são a janela da alma. Many people find it very intimidating to look in the eyes. Muitas pessoas se sentem intimidadas quando são fitadas nos olhos. Because if we have been fighting, Porque elas têm tido lutas, having a big discussion, elas tiveram uma grande discussão, we hurt each other têm se emotionally. ferido um ao outro emocionalmente. Suppose he is my son. Suponhamos que ele seja meu filho. I look in his eyes. Aí eu olho nos olhos dele. If I hurt him, Se eu o ferir, he will not be able to look in my ele não vai eyes. conseguir olhar nos meus olhos. His eyes will drop, Os olhos dele vão cair. or he will turn away, E talvez ele se or vire. he will close his eyes, Talvez feche os olhos. or maybe he will start to E cry. talvez comece a chorar. And I will know, Mas eu sei, oh, something is wrong. alguma coisa está errada. And so there's one thing that blocks blessing Existe apenas uma coisa que pode bloquear a bênção. more than any other thing. Mais do que qualquer outra coisa. You know what that is? Sabe o que que é? When I wound my son or daughter, Quando eu firo meu filho ou filha and I never repent. e nunca me arrependo disso. Some parents never repent, Alguns pais jamais se arrependeram. but when you repent, Mas quando você se arrepende you ask forgiveness, e você pede perdão, you tear down the wall, a parede é derrubada and you open the heart for your son or daughter to receive blessing. e aí o coração de seu filho ou filha se abre para receber a bênção. So what kind of thing might a Jewish father say? Então, qual é o tipo de coisa que um pai ou uma mãe judia costuma dizer? In this tradition of Jewish people, Nessa tradição do povo judeu, they do it every week. que eles fazem a cada semana, Every Friday night, toda sexta-feira à noite, and maybe the father says something like this: talvez o pai diga alguma coisa parecida com isso. Son, Filho, you are my son. você é o meu filho, I love you. eu te I'm amo, proud of you. eu tenho orgulho de você, You're a blessing to me. você é uma bênção para mim. Son, Filho, I notice you have an interest in spiritual things. eu já tenho percebido que você se interessa por coisas espirituais. Maybe one day you will be a rabbi. Talvez você um dia se torne um rabino. Or son, Ou filho, notice you have a very logical, orderly mind. eu tenho percebido que você tem uma mente ordenada logicamente. One day you will probably be a lawyer, Talvez um dia você se torne um advogado, but not any lawyer. mas não um advogado qualquer. That top lawyer Você vai ser o top dos in advogados, your specialty. na sua especialidade. People will fly from around the world to consult with As you. pessoas poderão voar de qualquer parte do mundo para buscar você. Son,
Filho, I love you. eu te amo. I'm proud of Eu tenho you. orgulho de você. I bless E eu you. te abençoo. You are connected by covenant Você está conectado pela to the aliança God of Abraham, Isaac, and Jacob. com o Deus de Abraão, Isaac e Jacó. Because of that, E por causa disso, you can expect the good hand of your God você pode esperar o que tem de melhor em Deus, to be over your life. que venha sobre a sua vida. God's favor over your life O favor de Deus está sobre a sua all vida, the days of your life. todos os dias da tua In vida. your school, Na sua escola, you will prosper. você vai In your prosperar. university, Na sua universidade, You'll prosper. você in your prosperará. profession, Na sua profissão, You'll prosper. você when prosperará. you marry, Quando você se your casar, marriage will be blessed. o seu casamento será abençoado. Son, Filho, I love you. eu te amo. I bless you. E eu te abençoo. I'm proud of you. Eu tenho orgulho de You're você. my son. Você é o meu filho. Don't you ever forget it. Nunca se esqueça disso. What do you think happens to that son? O que você acha que acontece com esse filho? Exactly what his parents prophesied. Exatamente aquilo que seu pai profetizou. Because all parents are prophets. Porque todos os pais são The profetas. words that come out of your mouth to your own children, As palavras que saem da tua boca em direção aos teus filhos these are prophetic words. são palavras But proféticas. some parents use the wrong words. Mas alguns pais usam palavras erradas. Some parents say to their children, Alguns pais costumam dizer a seus filhos: you'll never amount to anything. você jamais vai conseguir juntar nada. If you keep hanging around with the friends you have, Se você for comparado com os amigos que você tem, you'll probably end up in jail. se você continuar andando com os amigos que você tem, você vai acabar parando na cadeia. One father said to his daughter, Um pai pode dizer para sua filha: if you keep wearing those kind of clothes, se você continuar vestindo essas roupas that low blouse, que tem esse decotão, those tight jeans, esse tipo de jeans you apertadinho, will probably be pregnant in a year. talvez você vai ficar grávida em menos de um ano. This is also a Isso prophecy. também é uma This profecia. is a vision, Isso é uma visão, but it's not from God. mas não vem de Deus. This is Satan's vision for that daughter. Essa é a visão de Satanás para aquela filha. Why did the father say that? Agora, por que um pai diria algo assim? Because he doesn't know how to bless. Porque ele nem sabe como abençoar. Why doesn't he know how to bless? Como é que ele pode saber como abençoar? Because his father never blessed him. Se ele jamais foi abençoado pelo seu próprio pai. Do you know a very interesting thing? Sabe que é uma coisa muito This interessante? Hebrew word to bless. Esta palavra hebraica, abençoar, Do you know what it literally means? sabe o que ela significa de forma literal? It literally means to kneel in front of someone. Significa literalmente ajoelhar-se diante de alguém. When I bless someone, Quando eu abençoo I alguém, kneel in front of them. eu me ajoelho em frente a essa pessoa, de frente para essa Now, when pessoa. we bless, Então, quando nós abençoamos, who usually kneels? quem é que normalmente se ajoelha? The person blessing A pessoa que está abençoando or the person receiving ou a blessing? pessoa que está recebendo a bênção? It's normally the one receiving. É normalmente aquele que recebe a This is bênção. the opposite of God's system. Esse é o oposto do sistema de Deus. The greatest blessing that has ever come to anyone A maior bênção que alguém pode receber de outro is the Lord Jesus Christ coming to earth. é o Senhor Jesus Cristo vindo à terra. God blessed all the families of the earth Deus abençoou todas as famílias da terra through the Lord Jesus Christ. através do Senhor Jesus Cristo. How did God do it? Como é que Deus fez isso? Did Jesus remain in heaven? Então, Did Jesus remain in heaven foi Jesus permanecendo no céu and look down from heaven e olhando para baixo lá do céu and say to us, e dizendo para nós: bless you, people of the earth? eu vos abençoo, o povo da terra. No. Não. Jesus came down from heaven Jesus desceu do céu and he knelt before us e ele se prostrou diante de nós and he said to us, e ele nos disse: I love you. eu amo vocês. You mean everything to Você me. significa tudo para mim. I will give my life for Eu darei a you. minha vida por I você. would die for Eu you. morrerei por você. I love you. Porque eu te amo. I forgive you. Eu te I will perdoo. pay for all of your Eu sins. pagarei por todos os teus pecados. Please receive my love. Por favor, receba o meu amor. This is blessing. Isto é bênção. This is Jesus' picture. Essa é a figura, o quadro de Jesus. Not blessing from above, Não abençoando de cima, blessing from beneath. mas abençoando a partir de seus joelhos.
If this is Jesus' picture, Se essa é a figura que Jesus nos apresenta, if we are his representatives, e nós somos os seus representantes, why will we not do the same? por que nós não fazemos o mesmo? Let me ask you this. Deixe-me fazer a seguinte pergunta. In your years growing up, Nos anos do seu crescimento, how many times do you remember your father quantas vezes você se lembra de ver seu pai kneeling before you ajoelhando-se perante você as a child como uma criança and looking up into your e eyes olhando para os seus olhos and saying, son e dizendo: filho or daughter, ou filha, I love you. eu te amo, I'm proud of eu you. tenho orgulho de I você, bless you. eu te abençoo. How many times did that happen for you? Quantas vezes isso aconteceu com você? What's most people's answer? Qual é a resposta da maioria das pessoas? Never. Nunca. I don't remember one time. Eu não me lembro uma vez sequer. This is what most people say. Isso é o que a maioria das pessoas diz. But now many of us are parents. Mas agora muitos de nós já somos pais. So what if I ask you the same question? Então eu vou fazer para você a mesma pergunta. How many times as a father or mother Quantas vezes você, como pai ou mãe, have you knelt before your son? se ajoelhou perante seu filho Knelt before your daughter ou perante a sua filha and said, I love e you. disse para ele ou ela: I'm eu te proud amo, of you. eu tenho orgulho de I você, bless you. eu te abençoo. This is what God says about you. É isso que Deus diz a seu respeito. And again, for many of us, E agora, mais uma vez, para a maioria de nós, we have never done this. nós nunca fizemos desse jeito. I think there's two reasons. Eu acho que é por duas razões. Number one, Primeira delas, it's not normal. porque isso não é algo normal. Nobody does this. Ninguém faz isso. We have no model. Nós não temos nenhum modelo. Nobody showed us. Ninguém nos mostrou. The second reason, A segunda razão, we believe a lie. nós acreditamos em uma The mentira. lie is this. E a mentira é a seguinte: If I humble myself before se eu me humilhar perante os meus if filhos, I kneel before them se eu me ajoelhar perante as a eles father, como I pai, lose my credibility. eu vou perder toda a minha I credibilidade. lose my authority. Eu vou perder minha autoridade. You know, just the opposite is the truth. Sabe que o oposto disso é que é verdade. When you read in the Quando Bible você lê na Bíblia that the Lord Jesus took off his coat, que Jesus Cristo tirou o seu manto he put on a towel, e ele vestiu uma toalha and he knelt before his own disciples, e ele se ajoelhou perante seus próprios he discípulos began to wash their feet. e começou a lavar os seus pés. In your eyes, when you read that, Em seus olhos, quando você lê isso, does Jesus lose credibility Jesus perdeu credibilidade or gain ou credibility? ganhou credibilidade? For most, Para a maioria, he gains credibility. ele ganhou, cresceu em We say, credibilidade. what a secure man. A gente diz: nossa, que homem seguro. He doesn't have to prove how powerful he Ele nem is precisou provar quão poderoso ele era, because he has internal security. porque ele tinha segurança internamente. So he can humble himself. Então por isso ele pôde humilhar-se a si mesmo. Many parents believe a lie. Muitos pais acreditam numa mentira. I govern my wife like this. Eu governo a minha mulher desse jeito. I govern my children like this. Eu governo os meus filhos desse jeito. This is a position of insecurity. Essa é uma posição de This insegurança. is somebody who is not confident that he is loved. Esse é o tipo de comportamento da pessoa que não tem confiança de que ele é amado. But what would happen if you did this Mas o que acontece se você faz isso? once a week? Uma vez por semana, Look your children in the eyes. olhando seus filhos nos olhos. If you see pain, Se você vê dor, repent. se arrependa. Ask what happened. Pergunte: o que aconteceu? Son, what happened? Filho, o que aconteceu? And he said, E ele disse: oh, Dad, pai, you hurt me. o Senhor me feriu. When you disciplined me, Quando o Senhor me corrigiu, you were too strong. o Senhor fez tão forte. You took my value. O Senhor retirou o meu valor. What do you say then? Então o que você diz? Son, Filho, I'm so sorry. eu sinto muito. Please forgive me. Por favor, me perdoe. It was correct to discipline you, É correto disciplinar você, but I did it the wrong way. mas eu fiz do jeito errado. From what position do you repent? De qual posição você se arrependeu? Not from above, Não de cima, from humility, mas de humildade. from your knees, Dos seus joelhos. looking up into the eyes of your son Olhando or para daughter. cima, olhando, mirando, fitando os olhos de seu filho ou filha. What if your son and daughter remember many experiences like that?
It would be powerful if your son or daughter Será muito poderoso se seu filho ou sua filha remember many experiences like that with their father and mother. poder relembrar que ele teve esse tipo de experiência com seu pai ou mãe. What's a very simple thing you can do? Existe uma coisa muito simples que você pode fazer. Bless your children tonight. Abençoar seus filhos hoje à noite. We will have a time to do that in a few minutes. E nós teremos tempo para fazer isso daqui a alguns minutos. And if you have hurt your sons or daughters, E se você tem ferido seu filho ou filha, repent first. se arrependa primeiro. Say, I know I hurt you. E diga, eu sei que eu te feri. I spoke sharply. Eu falei de forma muito dura. Or I know I wounded your heart. Eu magoei o teu coração. Please forgive me. Por favor, me You're a perdoe. wonderful son. Você é um filho You're a maravilhoso. wonderful daughter. Você é uma filha I maravilhosa. love you. Eu te amo. You're a blessing. Você é uma bênção. But not just tonight. Não somente essa noite. Why not start the same habit Jewish people have? Por que não começar esse mesmo hábito que os judeus possuem? Do this every week. Fazendo isso a cada semana. Why not once a week? Por que não uma vez por semana? Have dinner together. Fazer um jantar juntos. After dinner, Depois do jantar, bless your children. abençoe teus filhos. What if your children are already adults? E se seus filhos já forem adultos? Why not call them on the cell phone? Por que não chamá-los no telefone celular? Or if they live in another country, E se eles moram em um outro país, you can call them on Skype. você pode fazer uma chamada pelo Skype. Look in their eyes Olhe nos olhos dele and say, son, e diga, filho, daughter, filha, I love you. eu amo você. Proud of you. Eu tenho orgulho de você. These are the good things I see in your life. Essas são as coisas boas que eu consigo enxergar na tua vida. If we never have a time like that, Se você nunca tiver um tempo como esse, all children hear is correction. todos os filhos aqui vão corrigir. Stop this. Para com isso. Change that. Mude isso. I don't like those clothes. Eu não gosto dessa I don't proximidade. like your music. Eu não gosto das suas roupas, I da don't sua like your música. friends. Eu não gosto dos teus amigos. Come home earlier. Oh, eu quero que você chegue em casa mais cedo. Work harder on your schoolwork. Como é que você está indo no seu trabalho da escola? And children feel, E aí os filhos sentem, I must be a failure in the eyes of my father tudo que eu devo ser é um fracasso diante dos olhos do meu pai or my mother, ou da minha mãe. because all I ever hear Porque tudo que eu escuto deles are the things I did wrong. é das coisas que eu fiz de errado. But once a week, Mas se uma vez por semana you can have a time to correct você that. pode ter uma oportunidade para corrigir isso, To look in the eyes, para olhá-los nos olhos say I love you, e dizer, eu amo bless você, you. eu te I'm abençoo, proud of you. tenho orgulho de você. One other part I want to share, Uma outra coisa que eu quero compartilhar, one of the most powerful times of blessing that we talk about um dos tempos mais importantes de bênção que nós falamos a is respeito, right at the time of puberty, é o tempo da puberdade. when a boy becomes a man, Quando um rapaz se torna um homem when a girl becomes a woman. ou quando uma menina se torna uma mulher. Every culture of the world has a ceremony to release boys to be men Toda cultura do mundo tem uma cerimônia que libera os meninos para se tornarem homens or girls to be women. ou meninas para se tornarem mulheres. But our modern culture has no tradition like that. Mas a nossa cultura moderna não tem esse tipo de tradição. So many boys never become men. Aí alguns rapazes nunca se tornam homens. They never become responsible. Eles nunca assumem They responsabilidades. never do the things a man should do. Eles nunca fazem as coisas que um homem deveria fazer. And the reason E is, a razão é a seguinte: there was no release from a father. ele nunca foi liberado por seu pai. God's method to change a boy into a man A maneira de Deus, o método divino de transformar um menino em homem is through the blessing of his father. é através da bênção de seu pai. A mother cannot do this. Uma mãe não pode fazer isso. Just like a man cannot give birth to a child, Da mesma forma como um homem não pode dar à luz um bebê. a mother cannot transform a boy into a man. Uma mulher também não consegue transformar um menino em homem. A mother also cannot transform a girl into a woman. Da mesma forma, uma mulher não consegue transformar uma menina em mulher. Only a father can do this. Só um pai pode fazer isso. Now we have many families Agora nós temos um monte de famílias where the father is absent na qual o pai está ausente. because of divorce Por causa do divórcio, or desertion ou por causa da deserção, or death. ou talvez por causa da morte. So single mothers say, what should I do? Então uma mãe solteira, uma mãe que cria filhos sozinho diz, o que eu posso fazer?
This is the role of the body of Christ. Este é o papel que cabe ao corpo de Cristo. As leaders in the body, Como líderes no corpo, we need to help families where the father is absent. nós temos que ajudar aquelas famílias cujos pais estão ausentes, To bless sons a abençoar os filhos to become men, para que se tornem homens, daughters a meninas to become women. para que se tornem mulheres. I want to show you just a very short video clip, Eu quero mostrar um clipe muito curtinho para vocês, about 3.5 minutes. que tem cerca de 3 minutos e We meio. do this every year. A gente faz isso todo ano. We take a group of fathers and sons A gente pega um grupo de pais e filhos to the Grand Canyon. e os levamos ao Grand Canyon Train the sons what is a man. e treinamos os rapazes sobre o que é ser um homem. What are qualities of a man? Quais são as qualidades de um homem? What is integrity? O que é integridade? What is courage? O que é coragem? What is purity? O que é a pureza? What is a real O man? que é um homem de verdade? And fathers train their sons. E aí os pais treinam seus filhos. And there's opportunity to repent. E eles têm também a oportunidade de se arrependerem. And then we have a ceremony E aí nós realizamos uma cerimônia for the fathers to bless their sons para que os pais possam abençoar seus and filhos release them into e manhood. liberá-los para a vida de homem Call them adulto, forth out of being a boy de chamá-los para fora da vida de menino into being a man. e se tornarem homens. And every year E a cada ano we have young men nós temos rapazes jovens whose father is not involved in their life. que os pais não estão envolvidos em sua vida, And we invite them to come along. mas nós os convidamos para virem sozinhos. So godly men in the congregation can bless them and release E aí them. homens de Deus da nossa congregação podem abençoá-los e liberá-los. This is the job of pastors and leaders. Esse é o trabalho, a tarefa dos pastores e dos líderes. And I encourage you to do a similar thing in your church. E eu encorajo-o a fazer alguma coisa similar a isso na sua So let's igreja. have a I encourage you, Eu encorajo você. find a way to do this in every congregation. Encontre um meio de fazer isso na sua congregação. To release boys to be men, Para liberar rapazes para se tornarem homens. girls to be women. Ou meninas para se tornarem mulheres. But tonight, Mas nessa noite, we have an opportunity to bless our children. teremos uma oportunidade de abençoar nossos filhos. Let me speak to young people for a minute. Deixe-me falar para os jovens que estão aqui por um minuto. Sons and daughters. Filhos e filhas. You know the most important thing you can do? A coisa mais importante que você pode fazer, Forgive your father and mother. perdoe seu pai e sua mãe. Many times a father will wound you. Muitas vezes teu pai feriu você, He might be too strict. talvez ele foi duro demais. And maybe he is, it seems unjust. Talvez isso pareceu injusto aos seus olhos. If you judge him, Agora, se você julgá-lo, you will repeat the same patterns in your life in the você future. vai acabar repetindo o mesmo padrão dele na sua própria vida no futuro. You don't want to do that. E você não vai querer fazer isso. How do you break patterns that are negative in the life of your parents? Como é que você consegue quebrar os padrões de vida negativos que está na vida dos seus pais? To make sure you don't repeat them in your own life as an adult. Certificando de que eles não vão se repetir na sua própria vida como adulto. Forgive your father. Perdoe o seu pai. Forgive your mother. Perdoe a sua mãe. Because here's the truth. Porque aqui é a verdade. In your heart, No seu coração, if somebody sins against you, quando alguém peca contra você, you only have two choices. você só tem duas opções. Blame the person that sinned against you Culpe a pessoa que pecou contra você and let your heart become bitter and angry toward that person. e permita que o seu coração fique amargurado e irado contra aquela pessoa, And you will fill your own heart with poison e você vai encher o seu próprio coração de veneno. and damage your own life Isso vai danificar, prejudicar a sua própria and vida. repeat the same patterns in the E future. você vai repetir os mesmos padrões no seu futuro. Or Ou allow Jesus to pay for the sin of that person permita que Jesus pague pelo pecado daquela pessoa and you forgive them e você os perdoará because Jesus paid. porque Jesus já pagou. So as a son or daughter, Então, como filho ou filha, the worst thing you can do a pior coisa que você pode fazer is judge your fathers é julgar os teus pais in your heart. no seu coração. If you do that, Se você faz isso, you shorten your life, você vai encurtar a tua you will vida, not prosper, você não vai prosperar and you will repeat the same patterns. e você vai acabar repetindo o mesmo padrão de And so comportamento. if you're thinking tonight, Então, se você está pensando nessa noite, my father has hurt me, meu pai me feriu, he was not just with me, ele não tem sido justo comigo, or my mother ou minha mãe, criticized me falsely, a minha mãe tem me criticado falsamente, what's very important to do, é uma coisa importante a ser feita. forgive. Perdoe.
to declare before God, e declare perante Deus: I forgive my father, eu perdoo meu pai, I forgive my mother. eu perdoo a minha mãe. Then do you know how to bless your father or mother? Sabe como é que se abençoa um pai ou uma mãe? As a son or daughter? Como filho ou filha? There's a very powerful word you can use Isso é uma palavra muito poderosa que você pode usar, that will bless your father or mother. que irá abençoar o seu pai ou sua mãe. That word is this: A palavra é a seguinte: thank you. muito obrigado. Thank you, Dad, Obrigado, pai, for all that you give to me, por tudo que o Senhor tem me dado, for buying me Nike shoes, por me comprar um tênis da Nike, for buying me PlayStation or whatever. por me comprar um PlayStation, Whatever the things that parents spend money on. seja por qualquer coisa na qual seu pai ou mãe tenha gasto dinheiro com você. Thank you, Dad. Obrigado, pai. Thank you, Mom, Obrigado, mãe, for loving me, por me amarem, taking care of por me, cuidarem de mim, spending your time to help por me. gastarem o seu tempo para me ajudar. This is the way you bless your É parents. dessa maneira que se abençoa os pais. So what I suggest, Então eu sugiro a vocês in just a few minutes, que em poucos minutos we're going to gather as family que groups. vocês se juntem em grupos pequenos com a sua família. And fathers, E pais, what's the first thing you should do? qual é a primeira coisa que você deveria fazer? If you know you have a wall between you, Se você sabe que existe uma parede entre vocês, ask your children to forgive you peça a teus filhos que te perdoem. from this position. A partir dessa posição: Son, filho, I hurt you. eu te feri. Daughter, Filha, I hurt you. eu te feri. Please forgive me. Por favor, me perdoe. I love you. Eu te amo. And then E então, bless. abençoe. What does that mean? O que isso significa? Look in the eyes Olhe nos olhos and tell your son what God says about him. e diga para o teu filho aquilo que Deus diz a respeito dele. Tell your daughter what God says about her. Diga para tua filha o que Deus diz a respeito dela. And tell them how valuable they are to E you. diga para eles o quanto eles valem para você. I love you. Eu te amo. You're so valuable. Você tem tanto valor para I'm mim. proud of you. Eu tenho orgulho de você. And then, son and daughter, E então, filhos e filhas, how do you respond? como é que vocês vão responder? Tell your parents, Diga para os seus pais: Dad, pai, thank you. obrigado. Mom, Mãe, thank you obrigado for all you give to me. por tudo que vocês têm me dado. Thank you for being a man of integrity, Dad. Muito obrigado porque o Senhor é um homem de integridade, pai. Thank you for letting God change your life. Obrigado por permitir que Deus mude a sua vida. Thank you for being a man of prayer. Muito obrigado por ser um homem de oração. Mom, Mãe, thank you for all you have done for our family. muito obrigado por tudo que a senhora tem feito por nossa família. Muito bem, my bom e fiel. Te amo, Pai. Obrigado. Palavras como assim. If you do that, Se você fizer assim, what are you doing? o que nós estamos fazendo? Blessing. Abençoando.